Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Essa cidade em que eu trabalhei por 4 anos, tive uma honra de trabalhar por aqui. Ainda vindo de Santos São Vicente para cá, a gente vendo esse paredão verde. É uma alegria, abastece a alma a gente ver essa bertioga, as pessoas chamam de bertiágua, de tanto que chove, né? Que bate um pouco com a nossa água viva também, talvez seja a bertiágua viva, né? Porque abastece a nossa alma também. Eu sempre vinha olhando essa Mata Atlântica e imaginando a pleiade de espíritos protetores que trabalham ali e que recebem a gente, acolhem a gente a cada vez que a gente vem se aproximando da cidade, da região, como a gente, se tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir e alma para receber, eu acredito que a gente é muito bem recebido aqui, já por eles, e também, hoje, também muito recebido por vocês. Muito obrigado, Roberto, obrigado, Lourdes, a esposa dele, que me acolheu muito bem também, e os trabalhadores da casa. Hoje nós viemos conversar com vocês. A gente sempre escolhe, na falta de expressão melhor, ao acaso, desse livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier Emmanuel, da série Fonte Viva, que é absolutamente maravilhosa para a gente que pretende estudar o Evangelho, né? Todos nós estamos nessa luta, e o caminho hoje que foi escolhido foi o item do capítulo 68, cujo título é Além Túmulo, em que Emmanuel seleciona uma passagem em que se fala sobre a ressurreição, que é um tema um tanto quanto complicado dentro do cristianismo, porque ressurreição é um termo que vem naquele tempo, onde não existia ainda cunhada a palavra reencarnação. Então, quando alguém fala, Jesus não falou em reencarnação, efetivamente não falou. Porque nem existia a palavra, como é que ele podia falar? Né? Se ele falava sobre mediunidade, também não podia falar, porque foi Kardec que criou a palavra reencarnação e mediunidade, então não podia falar. O termo que se usava era ressurreição. E efetivamente esse é um tema muito importante para a gente pensar. Muito importante. Hoje, um dos grandes desafios mundiais que a humanidade sofre é o desafio da drogadição. Hoje é muito comum que nós, nas nossas famílias, nas melhores famílias, tenhamos drogaditos. E a drogadição ela é hoje tão disseminada que esse magnífico trabalho que merecia o Prêmio Nobel da Paz, que é o trabalho dos alcoólicos anônimos, da tecnologia dos 12 passos, se você tem conhecimento desse trabalho, você vai saber que existe alcoólicos anônimos destinados a vários tipos de drogaditos, né? Tem os narcóticos anônimos, são os mais conhecidos, são para os adictos e seus familiares também, o Al-Anon, mas também tem para uma gama de outros fenômenos, sexólatras, consumidores compulsivos. Tem grupos que se baseiam nos 12 passos como mulheres que amam demais. São temas os mais variados a respeito da drogadição, porque as coisas em si não fazem mal para a gente. Os atos, os hábitos não fazem mal. Como Jesus já falou, mal não é o que sai da boca, não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem, é o que está aqui dentro, a maneira como a gente lida com as questões. Tem gente que é viciada em chocolate, e chocolate é uma coisa tão boa, né? Quanto mais o consumo, que muitas vezes não vem de uma necessidade. Não sei se vocês já perceberam a respeito disso. Hoje nós somos todos programados para sermos consumidores por impulso, né?
A gente vai no supermercado, a gente vai nas lojas e aproveita uma promoção fantástica. Nossa! Se ele tiver um chato dentro de casa, ele vai perguntar assim, quando você vier todo animado: puxa, comprei pela metade do preço. Aí o chato vai perguntar: mas você precisava? E ali cai a ficha e você percebe que mais uma vez você foi pego na armadilha do consumismo, do materialismo. Há quanto tempo nós estamos sendo programados por isso? Quantas horas, a essa altura da vida, será que a gente conseguiria fazer um cálculo de quantas horas de propaganda nós já tivemos? Mesmo os mais jovens. Quantas horas de propaganda nós já tivemos, de convivência com propaganda nós já tivemos? Ah, não, isso não é importante. Como não é importante? Se a propaganda hoje é responsável por todos os eventos esportivos, culturais, por praticamente tudo que você vê, tem a propaganda ali no meio, será que eles estão gastando dinheiro à toa? Será que eles não sabem o que estão fazendo? Ou será que a nossa cabeça está sendo programada? A nossa felicidade, a nossa infelicidade, a nossa frustração está sendo programada. É muito interessante isso. Eu já trabalhei com meninos de rua no primeiro abrigo da Baixada Santista, em Santos, Casa Pichote, e lá nós tivemos um episódio inesquecível para mim, que foi um garoto que entrou na casa rapidamente, ninguém conseguiu entender o que tinha acontecido, acabou para uma viatura policial, pede para dar uma batida na casa e efetivamente encontra, junto ao garoto, um pé de tênis. Era aquele tênis Nike 12 travas. Teve uma época, não sei quem é adolescente, quem tem adolescente em casa sabe que teve ainda tem um tênis Nike que é com mola e que eles identificavam aquilo como travas de chuteira, país de futebol, tudo vira trava. E ele saiu na rua e viu um garoto com um Nike 12 travas. E ele estava no meio do processo para pegar o Nike do rapaz e apareceu a polícia. Daí depois que a polícia veio, que levou ele, que fez todos os procedimentos, quando ele voltou, a molecada tirando sarro, porque nada fica à toa dentro do moleque, né? E aí, Saci Bererê, que roubou o tênis só, né? Não merece. Saci Bererê, o que você vai fazer? O tênis só, você é maluco? E tal. Ele falou assim: eu não tenho, mas ele também não tem. É interessante como nós somos programados para a frustração. Vocês já imaginaram se todo mundo ficasse satisfeito com o padrão de consumo? Imagina, de repente, todo mundo satisfeito com o seu padrão de consumo. O que aconteceria com a sociedade, com a indústria, com o comércio? Tem um desenho, eu não sei se vocês gostam de desenho animado, eu adoro. Tem um desenho da Estúdios Hanna-Barbera, que reunia praticamente todos os personagens da Hanna-Barbera. Tinha Pepe Legado, tinha Dom Quixote, tinha inúmeros, e chamava-se a Arca do Zé Colmeia. Era uma arca, como se imagina que fosse a Arca de Noé, só que tinha uma hélice em cima e ela voava. Ela voava. Sabe qual era o motor da Arca do Zé Colmeia? Alguém viu? Quem era o motor da Arca do Zé Colmeia? Uma águila. Tinha uma gigantesca cacho de banana na frente dele, e ele corria para alcançar o cacho de banana. Alcançava? Lógico que não. Ele poderia alcançar o cacho de banana? Não. Vocês entenderam por que eu estou associando isso com o consumismo? Quem é o magrelo da história? O cacho de banana, lindo, maravilhoso e inalcançável, é a felicidade. E a frustração do magrila é fundamental para a arca funcionar e voar. Nós precisamos estar frustrados. Sem frustração, a máquina não funciona. E depois a gente se surpreende: nossa, como tem violência no mundo. Ora, gente, a violência é programada,
ela é inerente, ela é planejada. Eu recomendo, inclusive, para quem quiser aprender a respeito disso, um vídeo muito legal na internet, no YouTube, que chama-se A História das Coisas. É um vídeo muito bem feito que conta exatamente como se programa a obsolescência dos produtos, a ponto de um diretor de uma empresa chegar e falar convocar seus engenheiros e falar assim: faça um produto novo, esse velho está muito ruim, eu preciso de um produto pior, esse está durando muito tempo. No aniversário do Teatro Municipal de São Paulo, de 90 anos, foram encontradas lâmpadas da inauguração. Não é interessante? Há 90 anos atrás se sabia fazer lâmpadas que duravam 90 anos, hoje em dia não se sabe mais. Veja como piorou o produto. Por que piorou? Nós sabemos. E nós todos correndo atrás do cacho de banana. E os personagens todos brincando no convés da arca, e nós correndo atrás do cacho de banana. Depois a gente faz o que com a frustração? Aí varia muito. A gente tenta compensar o nosso vazio, compensar a nossa frustração com o quê? Chocolate, pizza. Símbolo dos nossos tempos. Metade da população dos Estados Unidos, 30% só tem problema de subnutrição, 40% tem problema de obesidade. Grande parte da população brasileira tem problema habitacional. Os outros têm problema de administrar os vários imóveis, porque precisa contratar um administrador para administrar tantos imóveis que eles possuem. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque nós fomos programados, quanto mais eu tiver, mais eu vou ser feliz. A nossa atitude está programada para isso. Depois, a gente chega no Espiritismo e as pessoas que chegam novas falam assim: nossa, por que o Espírito está falando de morte? Que inferno falar de morte, para com isso. Agora, vamos pegar um exemplo qualquer. Se essa mesa aqui fosse uma existência de 90 anos, o que precisaria representar nessa sala a nossa existência real, que é a eternidade? Se isso aqui representasse 90 anos, o que seria a eternidade? Dá uma ideia aí. A sala toda? É pouco. A casa toda? É pouco. Bertioga toda? É pouco. Brasil inteiro? E com que a gente passa a vida preocupado? Com a mesa. A gente se preocupa com aquilo que é provisório, com aquilo que é pequeno. Se nós pudéssemos hoje, nessa sala, nos preocuparmos, pensarmos no encontro de coração para coração que nós tivéssemos com um desses jovens que estão se matando no crack. Se nós pudéssemos conversar com ele, nós falaremos o quê? Meu amigo, você, por causa de um prazer de momento, você está jogando fora a vida toda. Não é isso? Você, por causa de uma questão de uma satisfação de momento que vai te preencher provisoriamente, miseravelmente, você está comprometendo uma vida inteira. Será que adiantaria a gente falar isso para ele? Imagina chegar para um suicida e falar assim: cuidado, a drogadição faz mal à saúde. Se ele já está procurando a morte. Sabe quem está perguntando isso para a gente hoje? Os nossos anjos de guarda. Porque assim como o drogadito joga a vida toda dele, que poderia ser de 90 ou 80 anos, por causa de um momento, nós também jogamos a nossa vida toda na matéria e deixamos de pensar a eternidade. E o Espiritismo traz para a gente o ponto de vista da eternidade. É um outro olhar sobre a vida. É um convite de um outro olhar sobre a vida.
Nós podemos pensar isso de outra forma, pensar o que nós temos visto de outra forma. Desde o início, os primeiros cristãos tinham claro que a mensagem da ressurreição era uma mensagem transformadora nas nossas vidas. Por quê? Porque você olha tudo com outros olhos. Quando você olha um conflito que você tem dentro da sua família, eu sei que espírita não tem conflito familiar, estou falando de hipótese, né? Mas vamos imaginar que você estivesse algum problema, algum conflito familiar. Quando você olha o conflito familiar sob a luz do materialismo, você não vai com a cara, você rompe. Quem nunca passou por um rompimento de relações familiares aqui? Não é sofrido? Não fui com a cara, não gosto, não tragam, não convidem para a mesma festa. Fica aquela família que tem que fazer um almoço no final de semana para um filho, no final do outro final de semana para outro filho. Agora, quando você é convidado a olhar isso sob o ponto de vista da eternidade, muda completamente, gente. Muda completamente. Quando você assiste a mais uma notícia de mais um míssil que saiu de Israel e matou não sei quantas crianças na Palestina, ou mais um homem-bomba palestino que matou não sei quantos judeus, você fala assim: quando vai parar isso? Porque essa notícia eu já vi muitas vezes. E a pergunta é a mesma para a gente. Por quê? Porque a sua sogra, o seu cunhado que emprestou R$1.500 e não paga de jeito nenhum, a sua irmã que não sai da mesa para lavar a louça nas festas de final de ano, essas coisas todas. Eu sei que vocês estão rindo só por hipótese, que não acontece. Essas pessoas todas são reencontros. É maravilhoso você imaginar como reencontros. São almas que há muito tempo vêm se vingando e se amarrando e se escravizando num círculo de vinganças mútuas. Ora eu prejudico você, ora você me prejudica. E os anjos de guarda estão a nos perguntar: quando vocês vão se libertar? Quando? A gente falava aqui antes, nós somos catadores de lixo. Você sabia que eu sou catador de lixo? Olha, vim até o centro espírita para ter uma mensagem consoladora e me foi informado que eu sou catador de lixo. Olha um negócio desse. Quando erram com você, você guarda o quê? De sentimento. Quando erram com a gente guarda o quê? Mágoa, rancor, ódio, às vezes projetos de vingança. Isso é o quê? Lixo. Lixo espiritual. Como isso acontece em um dia, numa semana, quantas pessoas erram com a gente? Num mês, numa vida. Quantas pessoas erram com a gente numa vida? E se eu falar para vocês que nós já tivemos mais de 300 vidas agora? Quanto lixo espiritual você já catou? E o que você tem feito com o lixo espiritual que você tem catado? Porque isso é só uma parte do lixo. Porque além de errar com você, você também erra com os outros. E aí quando você erra com os outros, você guarda que tipo de sentimento? Qual é o sentimento que fica na nossa alma quando nós erramos com os outros? Culpa. Culpa é o quê? Lixo. Ou quando você vive qualquer situação, você vive uma situação com uma pessoa e generaliza aquilo. Se a pessoa que errou com você, que você teve um conflito, ela é negra, você já torna-se adepto do negro. Quando não faz na entrada, faz na saída. Isso é o quê? Preconceito. E aí você, quando é homem, você fala: homem é tudo igual, só muda de endereço. Quando é japonês, quando é jovem, quando é velho, velho não serve para nada. E a gente vai generalizando. Isso é preconceito. E preconceito juntado na nossa alma é o quê? Lixo. O que a gente faz com tanto lixo? Tem dois tipos de pessoas que catam lixo na nossa sociedade. Um é o carrinheiro. Ele é um sábio. Queria sugerir a casa que trouxesse cada carrinheiro para fazer palestra.
Por quê? Porque o cargueiro, quando cata lixo, ele cata para quê? Para limpar e para encher o bolso dele, para ganhar dinheiro, para comer, para reciclar. Reciclar é o quê? Pegar uma coisa inútil e dar utilidade. E aquela pessoa que é chamada tecnicamente de portadora de transtorno obsessivo compulsivo, e que as séries hoje chamam de os acumuladores. Eles catam lixo para quê? Ninguém sabe. Quem já fez mudança aqui e percebeu quanto treco você guarda em casa inútil? Se você conseguiu fazer uma mudança e não jogar um monte de coisa inútil que você guarda em casa, meu amigo, tem que trazer para a palestra também. Roupa, inclusive, nós guardamos muita coisa inútil. Nós precisamos aprender a reciclar, a sublimar sentimentos, a dar um novo significado para essa monte de porcaria inútil espiritual que a gente vem carregando há séculos, há milênios. Só numa vida já é ridículo. Eu conheço familiares que, por meio da discussão, começam a lembrar de conflitos acontecidos na lua de mel. As pessoas são casadas há 50 anos. E teve uma tarde panqueca de carne moída que ela achava que era uma receita fantástica e que ele detestava. E aquilo vem rendendo há 50 anos. E as pessoas cultivam as mágoas. Ao invés de se livrar das mágoas, elas cultivam. Sabe para quê? Para ter munição. Porque na hora do conflito, eu sei que vem coisa de lá, e eu tenho que ter coisa daqui. E Joana de Ângeles é maravilhosa ao falar para a gente o quê? Que a mágoa, que o rancor é uma pedra incandescente que você pega para acertar no outro. Acertar no outro é uma possibilidade. Se ele estiver longe, mesmo perto, eu posso jogar ele pode. Mas queimar minha mão é uma certeza. Mas mesmo assim a gente vem realimentando esses mesmos padrões. Mas veio um grande ensinamento para todos nós, um grande reciclador de lixo espiritual. Quem é o grande professor de reciclagem de lixo espiritual da humanidade? Jesus Cristo. Qual é a máquina para reciclar mágoas? Quando alguém erra para a gente guarda mágoa. Qual é a máquina que recicla mágoas? O perdão. Quando a gente erra com os outros e fica com culpa dentro da gente, com esse monte de porcaria, qual é a máquina de reciclagem de lixo? O arrependimento. O arrependimento seguido da reparação. Porque não adianta só falar que está arrependido. Você tem que dar sequência nisso. E o que fazer com os preconceitos? Quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Você sabe disso, é muito concreto, uma relação sua familiar, conjugal, que está muito complicada, mas sempre volta atrás da carne moída. Porque a carne moída daquele casal é uma, para você é outra, tem outro nome, mas eu sei que volta, porque você é ser humano, e eu sei que volta. Quando você quiser parar com isso, você precisa ter a capacidade de falar assim: escuta, vamos zerar um negócio? Vamos parar com esse negócio de ficar trazendo eu lixo de lá, você lixo daqui, um despeja no outro e sai os dois sujos. Vamos parar com isso? E Jesus ensinou no diálogo de Nicodemos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se você não nascer de novo do Espírito e da matéria, ninguém alcança o reino dos céus. As máquinas de reciclagem de lixo estão colocadas. Nós precisamos pensar se nós vamos utilizá-los ou não. O mestre nos ensinou há 2000 anos a usar cada uma delas. E nós continuamos com a casa entupida de lixo. Quando tem essas reportagens de acumulador, uma pessoa guardou muito lixo em casa, atrai o que para a vida dela? Um monte de lixo em casa.
Atrai o quê? Rato, barata, mau cheiro. A vida fica insuportável. A casa fica entulhada. Você não consegue se movimentar. Em termos de energia, então, porque o lixo espiritual vai atrair o quê? Atrai uns seres assim meio nocivos também? Claro que sim. Aí você vem para uma casa espírita e vem com a expectativa de que o passe libere a tua vida, limpe a tua vida. Venha sempre. A casa espírita serve para servir, mas não para iludir. Se você vier aqui limpar os efeitos da sujeira espiritual, mas voltar para uma casa entulhada de lixo espiritual, o que vai acontecer? A sua vida mudou? E nós temos o dever de avisar vocês. Nós precisamos, para limpar a nossa vida, além de limpar os efeitos do nosso lixo espiritual, limpar a causa. E onde está a causa que produz lixo espiritual das nossas vidas? Se não dentro da gente, se não dentro desse padrão de vinganças mútuas que a gente vem carregando há milênios. Quando é que a gente vai se libertar disso? Quando que você vai falar, chega? Quando? O mestre está ali colocado. No nosso livro, Água Viva, ele lembra essa passagem fantástica, que é daquela mulher, senhora já, que há muitos anos, toda semana, pegava seus potes e ia até o poço de Jacó. Para fazer o quê? Para encher de água e levar para sua casa. Ela já fazia isso há muito tempo. Conta no Evangelho, naquele dia, ela pegou aquele monte de pote e foi para leite e come ali na beira do poço. Mas ela já estava no automático. Vocês fazem alguma coisa automática na vida de vocês? Nem pensa mais. E ela estava lá. Aí quando ela estava lá enchendo o pote dela, o moço falou para ela assim: escuta, você vai pegar dessa água? Ela falou: vou. Eu faço isso há muito tempo. Mas moça, essa água aí, você toma agora, daqui a 2 horas você já está com sede de novo. Aí ela olhou para ele. Esse cara disse: como assim? Toda a água é assim? Ele falou: não. Eu te ofereço a água viva. Se você tomar dessa água, nunca mais você terá sede. Aí ela falou assim: então me dá dessa água. Eu sou a água viva. Tomai de mim e nunca mais terá sede. Nós somos sozinhos, nós somos solitários, nós temos uma solidão profunda nas nossas vidas. Mesmo cercado de gente, mesmo cercado de família, mesmo casado, solteiro, não interessa, a solidão é própria do ser humano. Ela é tão grande, mas tão grande que só vai ser preenchida com Deus. E o caminho para preencher a nossa solidão com Deus é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A água viva que vai matar nossa sede para sempre. Esse convite está sendo feito há 2000 anos para a gente. E eu lembro uma música de Beto Guedes, que foi tema de novela, que falava para a gente assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Obrigado, gente.